Graças a Deus, né? Glória a Deus. Lição de número 5. O tema é santificação. O título da lição é O Fogo Estranho e a Repulsa Divina. A leitura foi Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7, de onde o autor retirou então o título da lição, O Fogo Estranho, que aparece ali logo no versículo 1, essa expressão fogo estranho, e aí a nível de título ele coloca, e a repulsa divina. Então ele junta aí o fogo estranho, que está lá na palavra, e junta com, e a repulsa divina. E isso dentro de um tema chamado santificação, que é separação. No caso, separação para o serviço divino. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Levíticos, capítulo 10, versículo 1. Introdução. O culto ao Senhor é um momento de consagração, de adoração, de entrega, de reverência. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Diz lá, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e inclina-te mais a ouvir do que a falar, para que você não venha estar então ministrando um culto de tolo, um sacrifício de tolo. Então, o camarada que é sábio, ele já vai refreando a sua língua, e procura então conhecer a mensagem, a palavra de Deus. E ele diz aqui, Deus é santo e requer santidade daqueles que se aproximam dele para o adorar. Levíticos 11, 44, então, no Levítico 11, 44, ele nos dá a base, por que nós devemos ser santos, por que nós devemos buscar a santidade. Porque aquele que está mandando isso, ele é o modelo. Então, quando Deus manda o povo de Israel ser santo, ele pega e se coloca a si mesmo como modelo. Sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo fez uma parafrase disso daí, dizendo assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É diferente daquele cara que toma o microfone e fala assim, ó, não olha para mim não, olha para Jesus. Paulo era diferente. Paulo chegava e falava, olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, o modelo que nós temos diante de nós, é um modelo de santidade, é o próprio Deus. Aí você fala, e eu falo também, nós nunca vamos atingir esse nível, então vamos continuar. Não vamos achar que já alcançamos, não, vamos continuar. Vamos continuar, porque o modelo é altíssimo. Só vai ser alcançado 100% na glória, mas nós vamos alcançar. Afinal, como diz o escritor aos Hebreus, nós não somos daqueles que voltam para a perdição, mas sim daqueles que acreditam na conservação da alma. Embora, como diz o escritor aos Hebreus, dizendo assim, embora tenhamos falado antes disso coisas duras e pesadas, mas a respeito de vós nós esperamos coisas melhores. Ainda que assim falamos, porque nós não somos aqueles que retrocedem não, mas acreditamos e cremos na conservação da alma. Então ele dá isso como exemplo e dá o Salmo 24, né, do versículo 3 ao versículo 5, onde fala sobre o verdadeiro cidadão do céu. Onde ele começa com uma pergunta retórica, quem morará no seu santo templo? Aí ele vai dando a resposta, né? Aquele que não fala falsamente, não jura falsamente, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que é veraz no falar, aquele que leva uma vida reta, pautada, de acordo com a piedade divina, esse morará no santo monte de Deus. Segundo a lei mosaica, não só a oferta, mas também o oficiante e o ofertante deveriam ser completamente santificados ao Senhor.
Em outro linguajar, tanto o camarada que está na frente como quem está no culto, deve todos buscar a santificação. Aqui não tem esse negócio, não, eu estou na frente, eu sou mais. Não, não tem isso. Ali todos teriam que buscar a santificação para estar sendo aceito no culto a Deus. A falta de consagração impediu o culto. Essa foi a experiência de Nadab e Abiú, sacerdotes, filhos de Arão, que iremos estudar nesta lição. Então, aqui a nível de introdução, eles já estão te colocando o tema que vai ser estudado. Ele está já esmiuçando o tema do estudo desta noite, que é santificação. Ele usa a palavra então aqui na introdução, consagração, que é um sinônimo da santificação. É uma palavra de adoração, entrega e reverência. Tudo isso vai ser estudado no decorrer da lição. Aqui, sacerdotes e ministros. O profeta Jeremias alerta para o perigo de fazer a obra do Senhor relaxadamente. Isaías 42, versículo 10 diz assim: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, de maneira desordenada. É a primeira parte do versículo. O versículo tem duas partes. A primeira parte, ele fala sobre isso, né? Maldito o homem que faz a obra do Senhor de maneira relaxada, de maneira perversa, não, de maneira fazendo trocas, fazendo corrupção com a palavra de Deus, corrompendo a palavra de Deus. Maldito esse homem então que entra por esse caminho. Pelo contrário, nós temos que ter zelo, ser zelosos. Vamos prestar um culto ao Senhor? Vamos, mas tem uma cartilha, tem uma lei. Existe já pré-ordenado uma liturgia. Existe uma liturgia, nós temos que tomar cuidado com a liturgia que nós usamos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem que haver parâmetros colocados no culto. Não, é para Deus, Deus aceita. Ah, eu vou jogar na loteria, eu vou ganhar bastante dinheiro, eu vou dar na igreja. Não, isso pode ser bem visto aos olhos dos homens, mas de Deus. Deus, ele tem parâmetros, ele tem leis. Não é de qualquer maneira. Venha do jeito que está, mas não fique do jeito que está. Quando Paulo foi falar sobre os dons espirituais para a igreja de Coríntios, ele começou chamando a atenção para a ignorância. Ele diz assim, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, porque vós bem sabeis que éreis dados aos ídolos mudos, pelos quais vocês eram guiados. Então, Coríntios, vocês não sabiam nada. Então, irmã e irmão, nós não sabíamos nada. Precisamos aprender e muito. Precisamos aprender e muito. Então, qual foi o primeiro erro de Nadab e Abiú? Aqui então agora ele vai começar a falar no tópico 1. Negligência no exercício do ministério sacerdotal. Você sabe o que é negligência? O que é negligência? Negligência dá a ideia, sim, que eles já tinham algum contato com a lei divina, mas chegou um momento que eles nem ligaram. Sabe aquele momento que a gente está tanto tempo na igreja e a gente esquece de ter o mesmo zelo que no começo, o mesmo cuidado, a mesma reverência, já começa a fazer as coisas de maneira automática, não pede para refrescar, Deus refrescar nossa memória, simplesmente tinham a lei, eles já tinham a lei na mão e simplesmente
esqueceram de olhar para a cartilha. Como diz lá na Igreja Católica, não rezaram na cartilha. Deixaram a cartilha de lado. Então, Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão. Veja aí que não eram os mais novos. Os mais novos vai ficar vivo e vai continuar fazendo o serviço. Eram os mais velhos. Quanto mais velho, maior a responsabilidade. Você já viu aquele crente velho de igreja que se acha dono do mundo e dono da igreja? Não, eu estou aqui há tantos anos, é eu que mando aqui. Eu é que mando. Não, opa, peraí. Tem que falar comigo primeiro. E simplesmente entra por um caminho de negligência. Nadab e Abiú eram os mais velhos, mas começaram a pisar na bola e pisar feio. Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, tinham suas responsabilidades como sacerdotes. Era tarefa do sacerdote ser o mediador entre Deus e o homem. Hebreus 5:1. Qual que era o serviço do sacerdote? Estar no meio, entre Deus e o homem. Pega do homem e leva para Deus. Pega o presente da mão do homem, o dom, o sacrifício que o homem está trazendo. Naquele tempo, o adorador não podia ir direto a Deus, tinha que passar pela mão do sacerdote. E esse sacerdote, então, pegava da mão do adorador e levava até Deus. E também tinha a responsabilidade de não só ele fazer o que a cartilha mandava, mas ensinar o adorador a fazer de acordo. Começava logo quando ele olhava a oferta. Essa oferta serve ou não serve? Se não serve, meu amigo, volta, porque se apresentar isso daí, sabe o que vai acontecer com você? Em vez de ser abençoado, vai ser amaldiçoado. Então já começava por aí. Agora imagina que o problema deles nem foi esse, o problema deles foi eles mesmos. Eles mesmos que pisaram na bola. Então, Hebreus 5:1 lá fala que todo sacerdote constituído por Deus na terra é constituído para oferecer dons e sacrifícios a favor dos homens. Era esse o trabalho do sacerdote no Antigo Testamento. Deveria ajudar os outros a se aproximarem de Deus e conduzi-los ao perdão e à salvação. Eram eles os oficiantes do culto. Então ele pegava da mão do adorador, levava até Deus, e então estava tudo certo. Deus recebia essa adoração e dava em troca salvação e perdão. Era esse o trabalho sacerdotal no Antigo Testamento. O erro, oferecer fogo estranho. Levítico 10:1. Os filhos de Arão violaram as determinações da lei, pecando contra o Senhor. Em Êxodo capítulo 30, versículo 7 ao 9, havia a recomendação: não oferecereis incenso estranho. Então pare um pouquinho aqui, no capítulo 10, no versículo 1 aqui de Levítico. Levíticos 10:1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Então nota que existe uma cartilha, existe uma lei para o ritual. Aqui nesse ritual aqui, começava então com o incensário. O incensário estava certo? Estava. Foi feito por Moisés segundo o modelo que foi mostrado. Feito pela supervisão de Moisés. Teve sábios que ajudaram Moisés a fabricar tudo, mas tudo foi feito dentro do modelo que foi mostrado. Então sim, o incensário estava certo. Então já tem uma coisa certa. Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. O incenso estava certo? Estava. Era qualquer incenso que era tomado? Não. Mas aqui o autor aqui não fala de erro nenhum com o incenso. O incenso dentro da lei lá
tinha uma receita. A mesma coisa que tem uma receita de você fazer bolo, também tinha uma receita para um incenso colocado lá. Era até proibido do israelita fazer esse incenso para si. Ele podia fazer outro. Ele podia fazer outro perfume, compor outro perfume, ou compor outro incenso para si. Mas dentro daquela receita que foi dada para ser usada no santuário, nenhum israelita poderia fazer. Mas aqui eles tomaram o incenso certo. O incenso estava certo. O incensário estava certo, é um objeto correto, feito de acordo com a determinação de Moisés. O incenso também estava correto. Qual que era o erro? E ofereceram um fogo estranho perante o Senhor. Veja só, tinha duas coisas certas, mas uma errada. Mas não dá para deixar de passar batido? Fez quase tudo certo. Não, tem que fazer os três certos. Não adianta fazer dois e errar em um. A cartilha tem que ser colocada do A ao Z, no beabá, tem que ser certinha, não pode, está escrito que eu não posso aumentar o que está na Bíblia Sagrada e nem tenho a autoridade para tirar. Tem que ser o que está escrito. Tem que ser do jeito que Deus mandou, não pode ter uma invenção minha e nem tua. E eles então ofereceram fogo estranho. E aí aqui o autor vai explicar como que eles fizeram isso, né? As brasas colocadas no incensário, queimador de incenso, deveriam ser tiradas do altar de bronze. Aí está o erro. Eles pegaram fogo de outro lugar. Eles pegaram brasa de outro lugar. Eles não foram até o altar de bronze, que estava dentro do próprio tabernáculo, para colocar no incensário. Eles acenderam lá o incensário deles, com o incensário correto, a especiaria correta, mas o fogo foi pego em outro lugar. Mas o fogo não faz o mesmo efeito. Presta atenção que o problema não é o fogo em si, mas a origem. Nós temos muito costume de dar muito crédito para a fonte. Temos não a fonte em si, mas para a mensagem. Como nós adoramos a mensagem. A mensagem, ainda se for mensagem de profecia, é comigo mesmo. Para predizer o futuro, é comigo mesmo. Mas esquecemos de olhar a fonte. Não é uma questão de ser certo, é uma questão de fonte. Da onde está vindo? Da onde que está vindo? Da onde está vindo o fogo? É do local certo ou é de lugar errado? Nós buscamos muito avivamento e somos exortados a isso, e a própria Bíblia exorta a isso, mas da onde está vindo essa fonte do avivamento? É um avivamento ou é só para mexer com a minha e tua emoção? É só um fogo de palha? É só uma bijuteria e não ouro de verdade? Brilha, mas não é ouro. Faz barulho, mas ela está vazia. Ou como diz lá Judas lá, né? Falsos obreiros como nuvens sem água. Nuvem sem água, promete e não chove. A seca fica pior ainda. Assim é a fonte errada. Então, temos que tomar cuidado e ver da onde que estamos pegando. Da onde que eu estou escolhendo o hino para me cantar? Em quem que eu estou me inspirando e pautando a minha vida? É digno de confiança? Que eu estou meditando, aonde eu estou buscando auxílio para a minha meditação. Sou exortado a ler livros, sim, mas quem escreveu, da onde veio? Tem que olhar a fonte. Jesus Cristo advertiu, olha, pelos frutos você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore.
Então, temos que ser cautelosos, temos que ser cuidadosos. O fogo estranho é uma referência ao fato de que os filhos de Arão tomaram fogo de outro lugar. Além disso, o ato de oferecer incenso no altar tinha de ser feito exclusivamente pelo sumo sacerdote. Então, Êxodo 30, capítulo 30, versículo 7 e versículo 9, a ordem primária foi dada a Arão. Quem era Arão? O pai desses 4 camaradas aqui, Nadab, Abiú e os outros 2. Então, ele foi constituído como o primeiro sumo sacerdote. Então, foi dado a ele a ordem de fazer isso que Nadab e Abiú foram fazer. Num belo dia lá, sem ninguém mandar, eles tomaram um incensário cada um. Eles tinham incensário? Tinha. Eles tinham outro serviço para fazer? Tinha. Eles tinham um serviço para fazer um degrau mais baixo que o pai deles. Mas, lá no andar da revista, o autor vai explicar por que eles fizeram isso. Então, toma muito cuidado. Eu e você somos vaso, eu sou vaso, você é vaso, sim, somos vaso. Mas existe, nunca deixou de existir, uma hierarquia. Não é porque o culto pentecostal e no Novo Testamento ele tem muito mais liberdade, que a gente vai pegar a liberdade e fazer uma bagunça. Então não use da liberdade para fazer libertinagem. Não confunda as coisas. Como diz a moçada aí, não coloque o carro na frente do boi, né, irmã Cida? Não inverta os papéis. Tome muito cuidado com isso daí. Então não inverta os papéis. Então ele está dizendo aqui que Nadab e Abiú tomaram para si uma coisa que a lei não mandava, era exclusividade do sumo sacerdote. Existia sacrifício para tudo. Existiam muitos tipos de sacrifício, mas existiam sacrifícios específicos que só era feito pelo sumo sacerdote. E tinha um mais específico ainda, que era feito pelo sumo sacerdote uma vez no ano, na data e horário certo. Veja só, que o sacrifício feito por Arão diário, era feito de manhã e à tarde. Tinha horário. Era feito por ele na hora determinada por Deus. Então, para ele ter ido no lugar do pai, eles foram antes do pai deles. Porque se Arão tivesse visto ele não ia deixar. Eles simplesmente saíram na surdina e foram fazer por conta própria. E aí, ele vai continuar dizendo aqui: além disso, o ato de oferecer incenso no altar tinha de ser feito exclusivamente pelo sumo sacerdote. Alguns intérpretes chegam a pensar que Nadab e Abiú tomaram tal atitude sobre o efeito de bebida alcoólica. Levítico capítulo 10, versículo 9 ao 10. Aqui está então uma explicação que alguns intérpretes dão. Está escrito dessa maneira ali? Não, não está escrito dessa maneira. Mas depois do acontecido, Moisés chama Arão e a família e fala: olha, vocês não vão mais beber nem vinho e nem bebida forte antes de entrar no santuário para oferecer o sacrifício. Então fica subentendido que Nadab e Abiú encheram o caneco, como diz a moçada aí, tomaram um monte de bebida alcoólica, e hoje nós sabemos que a bebida alcoólica tira o raciocínio do camarada. Uns ficam com muita coragem, mas tira, né? Por isso que o motorista não pode beber, porque bebeu, tira o raciocínio, tira a rapidez de raciocinar rápido, tira o reflexo. Então simplesmente eles, nessa interpretação, eles não raciocinaram direito o que estavam fazendo e foram lá. Mas é desculpa, então eu bebi e não sabia o que estava fazendo. Deus mostrou que não é desculpa não.
Bebeu porque quis beber. Não anula a responsabilidade porque está de fogo. Então os pingus é que gosta, né? Bate, não fiz nada não. Bate na mulher e fala que não fez nada, né? Não é isso que eles fazem? É. Aí o que aconteceu? B, a tragédia, morte dos oficiantes. Os filhos de Arão provocaram uma tragédia. Levítico capítulo 10, versículo 2 e 3. Foram mortos porque haviam se rebelado contra a lei de Deus, profanando o sacerdócio. Vocês sabem o que é profanação? Hebreus fala sobre isso, né? Pecado de profanação. O que é pecado de profanação? Profanação, de uma maneira simples para falar, é não ter respeito às coisas sagradas. Por exemplo, tudo que eles usaram aqui eram objetos sagrados. Todos eram. O incensário. Então, tudo aquilo que você vem e oferta no templo, se torna consagrado ao templo. Uma vez consagrado ao templo, você não pode pegar aquilo ali e fazer o que quiser disso consagrado. Por quê? Porque agora pertence a Deus, foi consagrado para Deus. Então qualquer objeto que você oferece na igreja, um microfone, seja lá o que for, uma vez que você não vai mais usá-lo, você não pode fazer qualquer coisa disso daí. Um exemplo claro, consagrou um instrumento na igreja. Ô irmão, você me empresta um instrumento para mim? Não, mas espera aí. Começo de conversa. O instrumento foi consagrado para ser usado aqui no templo. Aonde você vai usar? Na minha casa. Pronto, já é um fato para falar não. Aí você fala, não, eu vou usar para tocar um samba. Piorou. Aí é que não vai ser usado mesmo. Por quê? Porque foi consagrado. Então, quando você não tem respeito a uma coisa consagrada para Deus, você comete o pecado de profanação. E isso daí não é somente com objetos. Esaú cometeu o pecado de profanação. O que ele desprezou? A primogenitura. Primogenitura naquele tempo era algo consagrado. Hoje não, lógico, tem coisas ali do Velho Testamento que você pega como exemplo. Você não vai querer trazer a mesma coisa para os dias de hoje, mas você pega como exemplo. Aqui na nossa cultura, primogênito de caçula não quer dizer nada. Primogênito não quer dizer nada. Na nossa cultura não. Mas lá não era somente cultura, era algo colocado por Deus. E Esaú simplesmente falou, de que me serve essa primogenitura? Eu estou morrendo de fome, não mata a minha fome? E pegou e vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, ele desprezou o direito de primogenitura. Aí, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele buscou com lágrimas a bênção, mas não encontrou mais a bênção. Não teve lugar de arrependimento para ele, porque ele cometeu um pecado de profanação. Nadab e Abiú aqui cometeu um pecado de profanação. Não tiveram respeito, primeiro, a uma lei, e depois aos objetos. Ele não foi no fogo certo. O fogo estava lá. O pai dele já tinha acendido lá. Ou seja, o fogo lá não apagava. Como já vimos numa lição. E era de lá que ele tinha que pegar. Pegou de outro lugar e foi fulminado. Os atos do culto não são brincadeira. Você não está trabalhando, você não está mexendo com uma brincadeira. Liturgia, embora muitas das vezes estudar isso daí é um pouco chato, mas não é uma brincadeira. Já foi o tempo que a gente não tinha entendimento, e quando chegamos no meio pentecostal era assim, e infelizmente muitas das vezes continua sendo assim. Então, se pega o camarada para dirigir o culto, assim de supetão, o cara nem sabe, fala, irmão, você vai dirigir o culto hoje. Isso daí,
acontece no meio do pentecostal, e aconteceu comigo. E você fica assim, o que eu vou fazer agora, hein? Você fica de boca aberta. Você fica aqui assim, mais perdido do que cachorro quando vai de mudança. O meio pentecostal faz isso aí, é mestre para fazer isso daí. Aí quando eu comecei a ver a palavra liturgia, mas isso aí não é coisa de católico? Aí você fala assim, não, olha, tem muita coisa de liturgia nas igrejas tradicionais. Ah, não, isso aí é coisa de sorveteriano. Isso é coisa de crente frio. Liturgia, pastor Pedrosa, é coisa é coisa de teólogo, tem que tomar cuidado com teólogo. Tem que tomar cuidado com teólogo, viu? Estudou muito. Então, você vai estudar um pouco de liturgia, e a liturgia vai te dar parâmetros. Mais uma vez eu vou repetir para você, não vai pegar o Velho Testamento e fazer tim-tim, porque não se cabe mais. Mas tem que existir um mínimo de bom senso numa liturgia de um culto. E se falar de liturgia em pregação, então, misericórdia, né? Uma pregação sem pé, sem cabeça, sem meio, sem fim. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. É uma salada que ninguém entende nada. E você tem que dar glória a Deus, senão você não está com Deus, você está com o diabo. E você tem que dar glória a Deus. Rapaz. Falta de liturgia. Isso é falta de liturgia. Então ele diz aqui, não é brincadeira. Ao tempo do profeta Isaías, toda a liderança religiosa e o povo praticava uma religião formal, insincera e sem vida. Por causa dessa situação, houve uma repreensão divina. Os problemas vividos pelo povo eram resultantes da negligência religiosa. Isaías capítulo 1. Aqui então nós temos dois extremos. Um extremo que eu já citei, que muitas das vezes nós pentecostais não damos nenhum valor para a liturgia e fazemos de qualquer jeito. E tem o outro extremo, o camarada que se tornou 100% na liturgia, aprendeu o ritual de cabo a rabo, aprendeu o ritual de ponta a ponta, sabe o ritual de ponta a ponta, vai em todas as festas, em todos os cultos, que é o capítulo 1 de Isaías. Os camaradas lá iam dentro da cartilha, tudo certinho. Mas era somente ritual, apenas ritual, nada além de ritual. Não tinha vida, não tinha arrependimento, não tinha adoração verdadeira, não tinha coração sincero. São os extremos. É um camarada que vem, sabe, aquele fervor todo, mas não está nem aí com liturgia, e o outro que está aí 100% litúrgico, mas não tem vida. É como alguém aí disse assim, olha, ortodoxia sem vida. Tem uma pregação ortodoxa, uma teologia ortodoxa, 100% escriturística, mas não tem vida nenhuma. E os extremos, como dizia o pastor Raul Mendes, é perigoso. Os extremos sempre levam para a derrota. Então nós temos que tomar cuidado, para não se tornar simplesmente um ritual. Quem lembra dos encontros da Renovada há muitos anos atrás? Os primeiros, uma bênção. Eu ainda peguei alguns bons. Depois o negócio começou a entrar numa rotina. Era um ritual. Aí você começou só a ouvir testemunho. Aí começou a aparecer testemunho. Um testemunho que o pastor Elias Tosetti sempre contava, a bênção de Mauá, misericórdia, nem é bom citar. Ali foi um testemunho muito grande. E depois o negócio foi desengringolando, foi parando de acontecer, foi parando de fazer, até não ter mais. Por quê? Porque virou ritual.
Negócio quando vira meramente ritual, que não tem mais vida, que não tem mais sinceridade, o negócio começa a se fazer para se aparecer, aí o problema é sério. Tópico 2, inovações perigosas. Inovar é bom, mas é preciso ver se as inovações não são perigosas. Quando se fala em costumes novos, sempre deve se perguntar: isso glorifica ao Senhor? Isso é bíblico? Isso edifica a igreja? Com essas 3 perguntas aqui, o autor, ele está voltando lá na época da reforma. Na época da reforma, é que foi desenvolvido as coisas feitas para a glória de Deus. Todas as coisas deveriam ser feitas para a glória de Deus. Se não fosse para a glória de Deus, não teria valor nenhum. E isso continua verdadeiro, não só na reforma, mas antes da reforma, antes da lei de Moisés, depois da reforma, no meio pentecostal, hoje nas igrejas históricas, essa verdade continua em pé. É para a glória de Deus. Você ouviu que está tendo um movimento lá em tal lugar. Primeira pergunta: é para a glória de Deus o movimento? Olha, está acontecendo grandes bênçãos. Tá bom, mas é para a glória de Deus? Tem que sempre ter essa pergunta: é para a glória de Deus? Olha, o camarada vai lá e se tem obturação, recebe uma obturação de ouro. Mas é para a glória de Deus? Nós que temos alguns anos na igreja, já vimos muitos movimentos. E da mesma maneira que surgiu, acabou em nada. Aí você fala assim: mas aquele irmão simples, que caminha devagar, mas caminha, que está todo dia na igreja devagar, mas está, esse permanece até hoje. E o camarada que se enveredou por várias novidades, está desviado, não é isso que acontece? Como diz o ditado popular, né? Procura chifre em cabeça de cavalo. Ou voltando para as escrituras, procura vento de doutrina. Não cresceu para não ser levado por ventos de doutrina. Isso é Paulo exortando, né? Paulo escrevendo: olha, nós devemos chegar numa estatura de varão perfeito, de maneira tal que não sejamos levados por ventos de doutrina. Modismo. Hoje a moda é pintar a igreja de preto, né? Mas que mau gosto, rapaz. Mas que mau gosto. E a turma adere. A turma adere porque é o tal do pragmatismo. O que é pragmatismo? É aquilo que dá certo. Se deu certo, então está certo, então está bom. Aí o camarada faz uma igreja que cresce, mas não um crescimento verdadeiro. Não é crescimento, é inchamento. Então a igreja não cresceu, a igreja inchou. Quando você vai olhar, você fala assim: misericórdia, se for para ser igual aquele camarada ali, eu fico onde eu estou. O camarada se tornou membro, mas ele foi convencido e não convertido. Ele é tudo, menos nascido de novo. Ele é tudo, menos crente de verdade. Então temos que tomar cuidado. A primeira pergunta: isso glorifica a Deus, glorifica ao Senhor? A segunda pergunta: isso é bíblico? Vai, isso que estão falando está escrito na Bíblia? Olha, eu pintar essa igreja de verde, de azul, de preto, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Mas existem modismo, que misericórdia, vai ter um mau gosto lá longe, né, rapaz? Que mau gosto terrível. Não, é para agradar os jovens, mas está escrito na Bíblia que é essa maneira de fazer o jovem vir para a igreja. Qual que é a maneira correta de trazer o jovem? Salmo 119,
O salmista faz a pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo dá a resposta: purificando segundo a sua palavra. Qual que é o modo bíblico de alguém se tornar membro da igreja? Começa com arrependimento e batismo nas águas. Se não se arrependeu, nenhuma outra coisa que chame ele para o meio da igreja tem validade. Eu posso usar alguns meios para evangelizar? Olha, o próprio Paulo usou isso daí. Mas se lá no fim você não traz ele com todo cuidado para o arrependimento, aquele meio que você usou, você pega e larga ele de lado. Não adianta querer fazer ele ser membro da igreja se ele não passar pelo arrependimento. Passou pelo arrependimento, batismo nas águas. É essa a palavra de Deus. Nós não podemos mudar a cartilha, nós não podemos mudar o que está escrito. Nadab e Abiú foi fazer uma mudança e morreu queimado. Aí você olha para Coríntios, onde Paulo fala assim, que o fundamento está lançado, e outros edificam sobre ele. Então Paulo está falando assim, o fundamento que é Cristo eu lancei, e outros agora estão edificando sobre ele. Agora veja cada um como edifica. Porque se você edificar de maneira correta, você vai receber galardão. Se você edificar de maneira errada, não resta nada a não ser pó e cinza. Porque a obra de cada um vai ser provada pelo fogo, aquilo que foi feito para a glória de Deus permanece, e o que não foi feito para a glória de Deus, vai embora, vira cinza. Então temos que tomar cuidado. Existe um parâmetro, existe um modelo, existe uma escritura, existe uma Bíblia Sagrada, aonde nós temos que ir até ela, e beber dela, aprender dela, e depois de aprender dela, ir fazendo. Então isso é bíblico? A outra pergunta: isso edifica a igreja? Traz realmente edificação espiritual? Irmão, o hino que eu canto, a letra realmente edifica a igreja? Não é simplesmente ser bonito, porque o camarada tem um dom lá, ele sabe tocar, ele sabe compor. Quando não sabe, ele tem uma inteligência muito grande e copia os que sabem. E faz um plágio e vende para você como a autoria dele. O pior é isso, né? Que nem tem a sinceridade de falar, isso daqui era uma música do fulano de tal, e eu fiz uns arranjos nela aqui, eu vou cantar. Mas nem isso ele faz, ele fala que é a autoria dele. A música, a melodia é bonita, a letra é bonita, mas examina a letra. Examina bem, é bíblico. Está na Bíblia. Voltando para a reforma, os reformadores somente cantavam o que estava na Bíblia. Mas então eu vou cantar o salmo do jeito que está escrito lá na Bíblia? Não, dentro do nosso português, o poeta vai arrumar uma rima, mas a mensagem é o que está lá em Salmos. A mensagem é o que está na Bíblia. Vamos cantar a Bíblia. Sabe aqueles hinos que o crente antigo fala, olha, eu escutei um louvor e me converti com ele? E se converteu de verdade mesmo? Sabe por quê? Porque o hino, o louvor, era Bíblia pura. E hoje nós estamos cheios de letras e hinos aí, que massageiam o meu e o teu ego. O velho homem fica contente, rapaz, o velho homem fica pulando de alegria. O Adão salta de prazer. Mas como o Adão fica contente? Massageia o ego, mas eu sou o cara, hein? Eu sou campeão. Interessante, né? Que os hinos de hoje é para exaltar o homem que é vencedor, o homem que é campeão. Você é campeão, você foi ungido para vencer, sabe? Pega uma coisa assim, e no fim, o adorador é o centro. Não é mais Cristo o centro do culto, é o adorador. Quando o adorador deveria estar de joelho no pó, de boca no pó, e louvando a Cristo que está em pé, passeando no meio da igreja. E hoje,
Cristo, fica aí de joelho diante de mim, eu estou em pé andando e cantando, massageando o meu ego. Tem um hino aí, um hino novo aí que a gente canta muito bonito, e quando eu sou obrigado a cantar aquilo ali, eu fico, misericórdia, Senhor. Até parece que durante o hino, Deus está de joelho diante de mim, e pedindo para mim, me aceita, me aceita, me aceita. Tem um hino aí muito, muito famoso, muito cantado, por todas as igrejas, principalmente pentecostal. Se você prestar atenção mesmo, Deus está de joelho diante de você, você em pé, e Deus falando assim, ó, me aceita, me aceita, me aceita, deixa eu ser seu Deus. Você já sabe que hino que é, né? Eu fico pensando assim, mas misericórdia, aonde que nós vamos parar? Aonde que a gente foi parar? Eu penso assim o seguinte, olha, se um hino desse fosse escrito na época dos reformadores, sabe o que acontecia com o compositor? Mandava ele para a fogueira. Ele morria queimado da fogueira. Sabe que Calvino, junto com os presbíteros lá da onde ele governava, mandaram um camarada para a fogueira. E se o cara fosse lá nesse tempo e escrevesse um hino desse, ia para a fogueira junto. Ia mesmo, porque olha. Então, edifica a igreja, irmão. Nós temos que nos preocupar com a edificação da igreja. No culto, coinonia, eu tenho que me preocupar, deixar eu de lado e me preocupar com o meu irmão. Então, santificação é uma consagração para o trabalho divino. Dentro desse trabalho divino, eu estou trabalhando para Deus, mas na realidade, eu estou trabalhando para o meu irmão. Então, se eu venho aqui, eu tenho a obrigação de ser uma bênção para você. E você, de maneira recíproca, ser uma bênção para mim. Sabe o que dá isso aí? Empate. Eu sou uma bênção para você e você é uma bênção para mim. E todos nós somos uma bênção para um ao outro e somos abençoados. Esse é o verdadeiro culto que está sendo almejado por Deus no nosso meio. Há outros exemplos bíblicos de pessoas que foram negligentes quanto ao culto. Os filhos de Eli, também sacerdotes. Bom, esses daqui, eles ultrapassaram Nadab e Abiú. Bom, se Nadab e Abiú já eram velhos e tinham algo para ver e ser responsável, esses filhos de Eli ainda mais. Porque já tinham não somente a lei, mas uma história de alguns anos. Então, quanto mais vai o tempo passando, maior a minha e a tua responsabilidade. Então, os filhos de Eli eram sacerdotes, mas o que eles fizeram? Foram rebeldes, sendo desrespeitosos para com os sacrifícios dedicados ao Senhor. Eles comiam indiscriminadamente a carne dos sacrifícios, maculando a oferta e privando o povo de adorar ao Senhor. Cometiam atos de imoralidade sexual. Bom, primeiro erro que eles fizeram. Voltando um pouco na história de Levítico. Tribo de Levi. Era uma tribo inteira que não recebeu herança da parte de Deus na divisão das terras. O que isso significava? Significava que a tribo de Levi, 100% da tribo, eles iam trabalhar de maneira integral para Deus. Ou seja, as 11 tribos tinham então a responsabilidade de manter aquela tribo, para essa tribo trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, ou seja, o ano inteiro, todo o tempo, integral para Deus. Então, todo o sacrifício que era feito no tabernáculo, era feito de maneira que tinha sacrifício para tudo. Então, existia uma parte de sacrifícios, que era o sacrifício movido, que era movido de um lugar para outro, aonde essa parte pertencia então a Arão, a sua casa, ou seja, a tribo de Levi inteira. Então pensa bem, todo dia tinha sacrifício,
E todo dia, então, cabia uma parte para o sacerdote. Então, o sacerdote Arão com seus filhos era apenas uma representação da tribo inteira. Então, eles tinham o direito, constituído por lei, de ter a parte que lhes cabia. Era um direito deles. Eles viviam do altar. Mas o que os filhos de Eli começaram a fazer? Primeiro, eles começaram a tirar de maneira aleatória. Ou seja, eles deixaram o ditame da lei, a regra da lei, a cartilha de lado, e não começaram a pegar a parte que a lei mandava. Eles começaram a pegar de maneira aleatória. Primeiro, eles mandavam os garotos, né? Mandavam os garotos, o servo, o trabalhador. Nem era eles que ia lá. Iam os escravos, os que serviam a eles. Com um garfo, dava no caldeirão, ou onde estava sendo o sacrifício, e o que espetava aqui naquele espeto de 3 dentes, era dele. Ou seja, não interessava se era a parte melhor, ficava sendo deles. Não bastasse isso, de fazer da maneira aleatória, eles também faziam da maneira que eles escolhiam. Não bastava isso, um outro tipo lá, para não a oferta cozida, mas a oferta assada, eles chegavam lá e falavam, ó, me dá essa parte aqui. Aí o adorador falava para ele, ó, pelo amor de Deus, deixa eu primeiro oferecer o de Deus, que o de Deus é melhor, e depois você pega o que quiser. Ele falava, não, você vai me dar agora, ou então eu tomo a força. Ou seja, o adorador pedia para ele assim, ó, tenha pelo menos respeito a Deus. Se você não está tendo respeito aos outros tipos de oferta aí, mas pelo menos essa daqui é de Deus, essa é a de Deus. Essa tem que ser dada a melhor para Deus primeiro. Então deixa eu dar a melhor para Deus primeiro, depois você pega o que você quiser. Ele fala, não, você vai me dar agora. E passa para cá. Aí o que começou a acontecer? O povo começou a desprezar a oferta. Falou, imagina, vai dar oferta para isso daí? E o cara está fazendo tudo errado. Aí se não bastasse isso, eles, porque um abismo chama outro abismo, né? Aí vai acontecer o que o autor está falando aqui, ó. Cometiam atos de imoralidade sexual em frente à tenda da congregação. Não era nem escondido. Nem ia escondido. Não era nem embaixo da moita, era na frente de todo mundo. Tão descarado que já estava. Sabe, o camarada começa a pecar, no começo ele começa com medo, né? Depois vai acostumando com o pecado, vai acostumando, vai achando que está abafando, e dali um pouco, ele está fazendo abertamente, assim é o pecado. E esses filhos de Eli começaram a fazer isso. Mas veja o resultado, os efeitos devastadores desses pecados foram coletivos. É outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós pecamos, nós afetamos a igreja inteira, porque nós somos um corpo. Não é somente o cara que pecou que paga o preço, a igreja inteira paga o preço. Então foi isso que aconteceu aqui, ó. Mas quem sofreu a maior e a pior consequência foi a família de Eli. Esses atos de irreverência extinguiram para sempre essa família do sacerdócio. Então Deus levantou um profeta lá, foi até Eli e falou, Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Eli foi um tipo de sacerdote e pai, que sabia do erro, chamou a atenção do erro, mas não chamou de acordo com a severidade que deveria ser chamado. Ou seja, ele não deu a punição certa, ele só deu uma exortação. Quando Eli deveria ter aplicado a lei de Moisés, que mandava lá aplicar sobre o adultério, ele só foi lá, filhos meus, o que vocês estão fazendo não é bom. Faz uma exortação só verbal, quando deveria ser uma coisa mais firme. Aí Deus então levanta o profeta e fala para Eli, Eli, eu vou fazer algo que você deveria ter feito, mas eu vou fazer um pouquinho mais. Eu vou tirar você, os seus 2 filhos, toda a sua família,
não vai ter ninguém para morrer velho na tua família, e aquele que sobrar vai mendigar para ser admitido num serviço sacerdotal, um pouquinho mais humilde, para comer um pedaço de pão. E longe de mim aquela promessa que eu fiz para o seu pai. Eu prometi para Arão, mas longe de mim fazer essa promessa de Arão na tua vida. Eu vou levantar outro no teu lugar, não vou ficar sem sacerdote, mas você eu não vou ter mais aqui. Então tem que tomar cuidado, irmão. Tem que vigiar. Aqui o autor, na revista, ele fala no rodapé aqui, do lado aqui, dizendo assim, olha, cada crente ou recebeu um ministério, ou então um dom. Tem aqueles que receberam um ministério, e tem aqueles que receberam um dom. Cada um seja consagrado, e trabalhe com consagração, trabalhe com seriedade, naquilo que recebeu. Se é dom, recebeu um dom, vamos aprender como usar esse dom. Porque nós recebemos um dom, a gente vem na igreja, é novo convertido, não sabe nada, e Deus dá o dom para a gente. Mas a nossa obrigação é aprender a trabalhar com esse dom. Nós temos que aprender. E um método de aprender é através de erro, viu? Ninguém aprende sem errar. Só não erra aquele que não tenta. Mas quem tenta está sujeito a erro. O problema não é errar, o problema é errar e continuar prostrado no erro. O problema é entrar no pecado, permanecer no pecado e não arredar pé do pecado. Pode ser quem for que vai lá chamar a atenção dele, ele não ouve. Então tem que tomar muito cuidado. Saul foi outro exemplo, né? Embora Saul não fosse sacerdote, Saul era rei, mas é um bom mau exemplo aqui, ó. Rei de Israel, num ato de irreverência, ofereceu sacrifícios. Isso era incumbência exclusiva do sacerdote. O rei recebeu uma dura reprimenda do profeta Samuel, além de perder o reino. Sabe o camarada que chega a um ponto da vida dele, ele acha que é autossuficiente? Está cheio de crente arrogante, autossuficiente. Pensa que é autossuficiente. Assim foi Saul, e teve outros reis no Velho Testamento, que achou também que era autossuficiente. Ofereceu o sacrifício, era do sacerdote ou do sumo sacerdote. Não era da competência do rei, não era a área do rei, era a área do sacerdote. Mas o rei achou que podia tudo. Além do mais, ele teve uma interpretação errada. Ele falou assim, olha, o inimigo está aí, e eu ainda não adorei a face do Senhor. Mas não existe outra maneira de adorar a face do Senhor, tem que ser aquela lá do sacerdote. Eu preciso fazer o que é o serviço do pastor presidente para mim adorar a Deus? Não. Tem outro meio de adorar a Deus. Eu não preciso tomar o lugar de ninguém para adorar a Deus. Eu preciso ver na cartilha como está falando e adorar a Deus em espírito e em verdade, amém? Os cristãos e o culto. Embora o culto cristão seja bem diferente do judaico, os princípios que o regem são os mesmos: santidade, temor, reverência, espírito de adoração, etc. Deve ser parte da vida de quem cultua ao Senhor. Então aqui agora, ele está fazendo o que eu já fiz desde o começo da lição, trazendo o Velho Testamento e aplicando para nós. No Novo Testamento tem esses rituais? Não, e nem deve ser colocado em prática. O ritual não, mas o princípio que o ritual ensina deve ser e continua em vigor. Porque não existe uma lei no Velho Testamento e uma lei no Novo. Não existe um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo.
Você já viu o camarada falar assim, olha, se isso que esse camarada está fazendo fosse no Velho Testamento, ele já tinha sido fulminado? Então o pensamento diz assim, olha, no Novo Testamento tinha um Deus que fulminava, e agora no Novo nós temos um Deus bonzinho. Mudou de Deus? Não, não mudou de Deus, e o princípio continua o mesmo. É o mesmo Deus exigente do Velho Testamento, é o mesmo exigente do Novo. Veja em Atos dos Apóstolos, quando 2 adoradores foram lá, contar mentira diante de Pedro lá, e se fosse hoje, o camarada ia ser condecorado como um grande auxiliador na obra. Vixe, rapaz, veio trazer dinheiro? Rapaz, você é filho de Deus. Você veio trazer dinheiro na obra? Rapaz, você é filho de Deus, não importa de onde você arrumou o dinheiro. Você é filho de Deus. Com Pedro não foi assim não. O dinheiro era seu, você não precisava arrumar mentira diante de Deus. Você trouxe a oferta junto com mentira, você deveria ter deixado a oferta lá, com mentira e tudo para lá, era seu. Mas como você trouxe aqui, você vai cair morto aqui. A tua mulher já morreu e você vai morrer também. É o mesmo Deus, não muda. Ele exige a mesma adoração, com a mesma sinceridade, da mesma maneira. Ele exige, aqui ó, o viver santo elimina a vaidade, a leviandade. O que é leviandade? Leviandade é a pessoa que muda de ideia constantemente. Ele muda. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora é outra. Eu costumo dizer assim, que muitas das vezes coisas que pentecostal fala, você não pode escrever. Porque você escreve e depois passa vergonha. Porque quando você vai falar que ele falou, ele diz, não falei nada disso aí não. Você está colocando palavras na minha boca. Até eu falo, você está colocando palavras na minha boca. Não foi isso que eu falei para você. Uma boa parte do pentecostal age dessa maneira. Muda de palavra daqui para ali. Fala uma coisa na sua frente e lá na frente já fala outra. Leviandade. O viver santo elimina a leviandade. Ou seja, eu crio raiz numa doutrina, fico nessa doutrina, pago o preço dentro dessa doutrina, mas não arredo o pé dessa doutrina. Essa doutrina é bíblica, eu pago o preço e fico nela, não arredo o pé. O viver santo traz obediência. Não é uma cultura que eu aprendi, decorei, falo para todo mundo, mas faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, o viver santo realmente, primeiro, a palavra é para mim, eu coloco essa palavra em prática, então eu experimento ela na experiência real, passo a viver ela, depois eu vou falar para vocês. Então a minha vida é uma carta aberta, ela está aí para você ler, pode ler, pode buscar a minha vida, pode ler, que você vai ler. Então a minha vida, dentro da santidade, é uma vida de obediência. O viver santo suprime a presunção. Essa palavra aqui, presunção, é a mais difícil aqui dentro dessa lição, que eu encontrei para explicar. Ela é bem difícil, porque essa palavra presunção também é tomada lá do meio jurídico, né? Eu comecei a pesquisar ela aí, e eu encontrei lá a turma do jurídico lá falando sobre essa palavra presunção. Mas ela sendo usada numa escola dominical, ela tem um sentido mais simples, que é o sentido de arrogância, de vaidade. Então, muitas das vezes, nós aprendemos um pouco de doutrina, temos um pouco mais de sabedoria do que os outros, e isso nos torna para nós um laço, um mal. A gente se torna arrogante. Eu sei mais do que você, eu sei mais do que fulano. Eu sou o dono da verdade, eu aprendi, você não estudou, eu estudei. Então acontece aquilo que Paulo falou, a ciência incha, mas o amor edifica. Então ciência sem amor é perigoso, mas ciência com amor é exortação bíblica. Eu tenho que ter ciência, mas uma ciência com amor, ignorância não. Mas eu tenho que ter ciência, mas essa ciência não pode se tornar para mim um laço de tal maneira que traga para mim arrogância, vaidade.
me torno um vaidoso, um orgulhoso. Aí bato no peito e falo que sou salvo, e quando alguém pede para mim provar que sou salvo, eu não tenho fruto para provar que eu sou salvo. Ou seja, santificação. Santificação é a parte visível da salvação. Se a justificação é a parte invisível, a santificação é a parte invisível. É pela santificação que eu e você provamos que somos salvos. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, me leva para o verdadeiro conhecimento, a verdadeira ciência, que anula a presunção. Eu não posso ser um crente presunçoso. Tenho as doutrinas básicas, mas não me torno presunçoso. Tenho salvação? Tenho. Quem é o meu Salvador? Jesus Cristo. Tenho salvação nele, não de mim mesmo, mas dele. E isso não me torna orgulhoso. Não posso ser orgulhoso. Tenho que apagar o orgulho. Não tem lugar de orgulho em nós. Todos somos nivelados por baixo pelo pecado e somos salvos pela graça. E não somos presunçosos. Amém? Passei do horário aí porque a lição, você viu aí que não é fácil. É bem complicada. Então você me perdoe e me compreende, né? De ter passado do horário, amém?